Você entende como a coisa não necessariamente está tudo junto? E tem gente que não é homossexual e tem E trejeito. tem trejeito. E assim vai. Então, o problema desse assunto é este. As pessoas vão falando. Eu falo A, usando a palavra homossexual, você entende B, e a gente começa a brigar, porque a gente nem disse o que a gente está falando exatamente. Então, por isso que a pergunta e a afirmação fica capciosa, né? Fica de várias interpretações possíveis. E aí, dentro disso tudo, também vai ter discordância. Porque com relação à atração, por exemplo, né? Sim, sim. Vai ter discordância, porque foi esse o tema central, né? Que a atração, aí o que é atração? Atração é um pecado? Ou eu preciso praticar um ato mental ou físico externo para ser o pecado? Essa que é a pergunta que estava sendo feita e tal. E eu acho que dá pra gente já seguir por aí pra gente começar a entrar no núcleo da conversa, né? Se a pergunta é ser homossexual, ser gay é pecado, né? A gente pode destrinchar essas 4 coisas e tentar olhar pra cada uma delas, né? Por exemplo, se eu pergunto, quando alguém chega pra você e pergunta assim, pastor, eu sei que eu pastor de igreja, sou pastor de igreja, a gente já teve essas conversas várias vezes na vida. Vezes. De, pastor, eu sou gay. Essa linguagem Ele já chega na linguagem da identidade. Pastor, eu sou gay, e agora, o que é que eu faço? Né? Quando chegam pra ti com essa conversa, como pastor, sabendo que você não tá falando pra sua igreja aqui, você tá falando pra uma grande comunidade claro, secular, tem que explicar pessoas tudo. que talvez achem já um absurdo que seja pecado. Isso, claro. Eu entendo a pessoa que achar, vamos fazer o disclaimer, né? Eu entendo a pessoa achar que é um absurdo. Eu entendo, porque está dentro de uma outra cosmovisão. O problema é que você tem também de compreender que a gente está partindo de uma cosmovisão das escrituras, que tem todo um pressuposto e não é tirado do sovaco. Isso tem todo um caminho teológico das escrituras, muito claramente, da história da igreja, fundamentado para ter esse debate, essa discussão. Então, quando a pessoa chega, eu sou gay, o que eu faço? Eu sou gay e eu sou cristão, ou eu quero ser um cristão, o que eu faço? Nós vamos ter de caminhar com essa pessoa, primeiro, para ela entender como é que ela vai lidar com a homossexualidade. Então, primeira coisa, foi o que eu falei aqui, é separar essas coisas. Separar essas coisas. Então, vamos lá. A atração homossexual, ela não é uma decisão do sujeito. Porque nós não conseguimos decidir o que nos atrai. Se eu pudesse decidir, inclusive o heterossexual, né? Eu sou casado. Se eu pudesse decidir, nenhuma outra mulher seria atraente aos meus olhos, porque eu não quero pecar. Eu não quero adulterar. Adultério não é pecado? Mas eu não consigo decidir isso. Eu decido o que faço com a atração que eventualmente possa ter. Porque existem pessoas, mulheres, atraentes no mundo e que não são a minha esposa. Então, por respeito a Deus, por honra a Deus, por obediência a Deus e por honra a minha esposa, eu decido todo dia que se alguma mulher for atraente, eu não vou colocar a minha atenção nela, porque eu não quero cobiçá-la, começa tudo na mente. E eu não vou me relacionar sexualmente, afetivamente com ela, porque eu não quero adulterar. Eu não consigo decidir que nada me atraia, porque eu não sou invulnerável. Então, a partir do momento que eu creio nas escrituras, que eu creio que eu devo ser fiel, que eu não devo adulterar, eu não me torno blindado afetiva e eroticamente. Existem coisas que vão me atrair, e aí vão gerar tentações. E a Bíblia é clara na ideia de que nós vamos ser tentados. Então, do mesmo jeito que qualquer hétero, não escolhe o que lhe atrai, escolhe o que fazer com isto, o homossexual também não escolheu. Ele não sentou um dia, decidiu, eu vou ter atração homossexual. Aquilo surgiu na vida dele. Aí é outra pergunta, né? Por que surgiu? Os crentes fazem muito essa pergunta. Mas por que a pessoa tem atração? Ok, essa é uma outra questão. Mas uma vez que está lá, como é que ele vai lidar com isso? Então ele não decidiu ter a atração. Ele vai decidir o que fazer com ela. O que é um cristão, portanto, né? O cristão é uma pessoa salva pela graça de Deus. Deus o salvou. Deus o chamou a si. E essa pessoa, ela é ensinada todo dia pela própria ação de Deus a viver de acordo com aquilo que crer, enquanto ela convive com coisas que sente, que são, às vezes, inconvenientes, que são, às vezes, contraditórias àquilo que crê. Isso em qualquer área da vida. Por exemplo, vamos mudar de assunto, vamos mudar de tema. Por exemplo, a Bíblia manda você perdoar as pessoas. Manda ou não manda? Manda. Manda perdoar, 70 vezes 7. Por dia. Por dia. Mas se alguém matar a sua filha, vai ser fácil? Você vai sentir? Claro que eu não vou sentir, meu Deus do céu. A Bíblia vai continuar escrito lá, perdoe. Aí eu vou ter de olhar para o que eu creio e decidir perdoar, não baseado no que eu estou sentindo.
Porque em mim não há um sentimento de perdão, embora há crença nisso. Então é basicamente o que eu estou tentando dizer. Eu vou viver a vida a partir do que creio, convivendo com eventuais atrações que podem me levar a pecar. Então, a vida com atrações que podem me levar a pecar é uma vida de todo mundo. Seja hétero ou não, submetendo essas atrações a Cristo, a minha fidelidade à palavra de Deus. Então, é o processo que a pessoa vai ter de encarar com relação à atração. Sempre que eu tô com pessoas, seja da minha igreja, seja de outros ambientes, porque desde que eu comecei a falar mais sobre fé fora do ambiente da minha própria igreja e em ambientes mais públicos, muitas pessoas com outras histórias de vida, né, chegam pra mim e dizem, cara, e a linguagem geralmente é mais explícita possível, né? Cara, eu sou gay, eu moro com outro cara. Sim. E tal. E como é que é? Como é que é com Jesus aí? Né? E a minha resposta é sempre assim, cara, o que é Jesus pra você? E aí? O que é que você pensa? Eu não quero saber o que é que você sente sobre pessoas do mesmo sexo. O que é que você sente sobre Jesus nesse momento? Não, aí, dependendo da resposta, tem um caminho. Ah, cara, não sei, Deus é só um cara. Deus é só... Não creio em Jesus. Se você não crê em Jesus, você faz o que você quiser da sua vida, entendeu? Assim, não adianta virar hétero. Não adianta você moralizar a sexualidade se você não encontrar realmente Cristo como seu Senhor e Salvador. Foi C.S. Lewis que escreveu, naquele famoso As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, Sim. que uma das grandes armadilhas do diabo é fazer a gente estar mais preocupado em moralizar a sociedade do que em converter as pessoas a Cristo, né? Então alguém que não crê em Cristo pergunta sobre o que fazer com a sexualidade dela, cara, assim, sem crer em Cristo, faz o que você quiser da sua vida, entendeu? É a sua vida. Não prejudique ninguém, não faça mal pros outros, entendeu? Mas no fim das contas, a nossa visão de sexualidade vai ser muito dependente da modo como a gente enxerga a pessoa de Jesus e o modo como a gente enxerga a Escritura. Jesus vai dizer que quem me ama guarda os meus mandamentos, né? Se a gente ama Jesus, então a gente vai tentar viver uma vida que represente uma obediência à pessoa de Jesus. Então, antes de tudo, minha grande questão é, beleza, você está disposto a seguir esse Cristo? Você ama esse Jesus? Ele é o Senhor da sua vida? Ele é o seu Deus? Você crê que ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados? Sim. Se essa é a resposta, né, então há um caminho de submissão à pessoa de Jesus. Porque muitas vezes a gente encontra na sociedade secular, vai no Twitter, né? O esgoto da internet. Secular, Twitter. O Twitter, a sociedade secular. Eu me sinto uma tartaruga ninja. Eu habito no esgoto, entendeu? Quando eu entro no Twitter. Eu sou uma tartaruga ninja. Tá no esgoto aqui, habitando um pouquinho. Mas eu passo 45 minutos por dia no Twitter. Esse é o meu limite do aplicativo. Teu limite, entendi. E aí lá, cara, parece que existe na cabeça de muitas pessoas um tipo de imposição terrível a partir da igreja sobre a vida sexual dos outros. Sim, e que a gente tá obrigando as pessoas a... Cara, mas a igreja não tem poder de obrigar ninguém a nada. Né? A gente não tá impondo nada, a gente tá convencendo. E convencendo a partir de uma visão de fé. Você quer seguir Jesus? Isso. Você quer obedecer a Deus? Você quer viver a vida a partir do cristianismo da Escritura? O caminho é esse aqui. Se você não gosta desse caminho, então você não siga a Deus. Então você faça outra coisa da sua vida. Agora, o que não dá é para conciliar dois caminhos opostos. De a Escritura dizer uma coisa, Cristo cobrar um tipo de vida da gente, que não é só sobre homossexualidade, é sobre várias outras coisas da vida, né? Sobre sexualidade de forma um pouco mais geral. Há sacrifícios na vida com Deus de negar a si mesmo, de tomar uma cruz, que é base do caminho do Evangelho. Por mais que seja muito comum crer no tipo de cristianismo de bem-estar, que é o cristianismo mais famoso que você encontra no Brasil, de que a função da fé te dá paz no travesseiro, te dá uma tranquilidade na sua vida, para você ter Jesus o bastante apenas para viver mais feliz, né? Mas a verdade é que o chamado do Evangelho sempre é o chamado de sacrifício para todos nós, seja heterossexuais, homossexuais ou o que quer que seja. Então, quando você decide esse caminho, aí a gente consegue conversar sobre o que fazer com o seu corpo, sobre o que fazer com os seus sentimentos. Eu sempre digo assim, se a pessoa chegar comigo e falar, eu quero virar heterossexual, eu não sei o que fazer com a pessoa. Eu não trabalho com isso. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque a missão dada à igreja não foi ir por todo mundo e heterossexualizar e toda criatura. Ir por todo mundo e casar e toda criatura. Foi ir por todo mundo e faça pregue o evangelho e faça um discípulo. Faça um discípulo. Então, o que eu vim fazer aqui? O que Jesus mandou fazer? Um discípulo. Então, a gente tem que se perguntar, o que é um discípulo? É um seguidor de Cristo, é um cara comprometido com Cristo, foi salvo por Deus, pela graça de Deus, não por mérito. Ninguém se torna discípulo por mérito, ninguém se torna discípulo porque tem atração A, B, C, ninguém se torna discípulo porque é virgem, porque é casado, é pai de família, se torna discípulo pela graça oceânica de Deus que olhou para essa pessoa e o tirou da morte espiritual. E aí, essa é a missão. Então, eu não posso tirar essa missão de fazer um discípulo e colocar outra. Mesmo que a pessoa queira. É como se a igreja fosse uma padaria que só faz um tipo de pão francês. Aí você chega na padaria e fala, eu quero meio quilo de alcatra.
O padeiro vai dizer, eu não faço isso aqui. O que a igreja faz? Faz discípulo de Cristo. A igreja não é uma máquina de heterossexualização. Não é um método de heterossexualização. Você vai entrar aqui e vai sair hétero. Não, você vai entrar aqui e vai sair discípulo. Você quer? Não, eu só quero ser hétero, eu não quero ser discípulo. Eu não quero submeter a minha vida inteira a Jesus. Então, você só quer moralizar aos seus próprios olhos a sua sexualidade. Isso não vai ser... Não é que isso não é possível virtualmente, é que isso é insuficiente. Não atinge o nível do que Deus quer com você. Deus está te chamando para ser um discípulo dele, um seguidor, um imitador de Cristo. O segundo problema então, o primeiro é a missão. O segundo é o método. Não tem na Bíblia um passo a passo para eu criar atração heterossexual. Não existe. Se você ler a Bíblia inteira, não tem dizendo assim, olha, vai por aqui, aqui, aí você vira hétero. Não existe isso na Bíblia. Existe o passo a passo para você se tornar um discípulo de Cristo. De novo a pergunta, o que é um discípulo de Cristo? A minha visão é o seguinte, um discípulo de Cristo é uma pessoa salva pela graça de Deus, não tem nenhum mérito nele, que está disposto a amar a Cristo mais do que a qualquer outra coisa, mais do que a si mesmo, independentemente do que sinta, independentemente de se case ou não. Isso é um discípulo de Cristo. É uma relação com Cristo de completa dependência e submissão. Amar a Ele mais do que a